Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Salmo 99, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E é exatamente sobre isso que iremos refletir no Evangelho de hoje, Deus sendo o nosso pastor. É o que Jesus nos aponta para um caminho de conhecimento. E para percorrermos o caminho de conhecimento, é preciso começar a caminhar na fé. E somente conseguiremos caminhar na fé se dermos o primeiro passo em sentido ao Mestre. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14 e versículos 43 ao 52. No versículo 46 está assim: Era necessário anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós, mas já que a rejeitais, voltamos-nos para os pagãos. Ou seja, a dimensão da palavra, ela se expande para além daquilo que era proposto. E a palavra rejeitais, a palavra significa repelir, afastar violentamente. Não é simplesmente ignorar, mas resistir de uma forma intencional e drástica. Mas aqui temos uma dimensão de que a palavra não pode ser presa. A missão cristã nasce do coração transbordante de uma verdade que não pode ser possuída egoisticamente. Paulo tem uma fidelidade ao mandato universal do Evangelho. A palavra é dom para todos. Deus quer ser tudo em todos e por isso a eleição nunca é exclusão. E nesse sentido, há uma necessidade de romper barreiras, e nesse rompimento de barreiras, ir de encontro a tudo e todos. A nossa vida em Cristo, no sentido de liberdade, não pode ser uma vida fechada, mas numa liberdade de atitude. Viktor Frankl disse: tudo pode ser tirado do homem, menos a última das liberdades humanas, escolher sua atitude. Aqui na leitura nós temos que, mesmo sendo perseguidos e expulsos, Paulo e Barnabé saem cheios de alegria. Isso revela uma lógica teológica de esperança em que o sentido da missão supera o sofrimento. E que possamos ver nessa lógica, apesar de todas as dificuldades, sofrimentos, perdas, há um sentido em tudo isso que nós passamos. A nossa fé não se limita na derrota nem no aspecto negativo. A nossa fé ela se expande. E na segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse, de São João, capítulo 7, versículo 9 e versículos 14b ao 17, mostra novamente uma dimensão da visão dos salvos e o Cordeiro como pastor. Estes são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome nem sede, pois o Cordeiro os apacentará e os conduzirá às fontes de água viva. Uma multidão imensa de todas as nações simboliza a universalidade da salvação. Todos os povos estão representados na liturgia celeste. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue que limpa, diferente do sentido natural. Em grego, leukaino, branquear, uma purificação completa, uma purificação do ser. Uma dimensão daquele Cordeiro que verdadeiramente salva. O teólogo alemão Van Balthasar disse que a verdadeira glória se revela naqueles que passam pela tribulação sem perder a esperança. E é isso as nossas vidas.
caminhar sem perder a esperança. Nós somos peregrinos de esperança. A nossa vida não se finda nos nossos dramas e nossas tragédias, mas vai além, até mesmo pela dinâmica do ressuscitado. E no Evangelho de hoje, em João 10, dos versículos 27 ao 30, inicia da seguinte forma: As minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. O verbo grego akoizin está no presente de uma escuta contínua perseverante. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Essa escuta ela é perseverante no dia a dia. E a imagem da ovelha remete à confiança, à dependência e à obediência. A voz do pastor é símbolo da revelação de Deus, pessoal, direta e viva. Eu as conheço, gnosko. Em grego quer dizer conhecimento íntimo, relacional, não apenas intelectual. Há um sentido para a própria vida. Viver em Cristo nos traz uma dimensão nova, e vivendo em Cristo, nós vamos de fato escutar a sua voz. São Tomás de Aquino disse que o conhecer de Cristo não é como o do homem, mas como Deus. Penetra o coração, conhece desde a eternidade. E a relação de Jesus com as ovelhas é de eleição eterna e providência amorosa. São João Paulo II disse que o homem encontra sua identidade quando se descobre conhecido e amado pessoalmente por Cristo. O seguimento do pastor é um ato livre de amor recíproco que fundamenta a dignidade humana. O ato de fé de escutar a voz. Em um mundo de ruído, cultivar o silêncio interior e discernimento espiritual. Seguir, praticar a fé com liberdade e responsabilidade. Não ser ovelha cega, mas fiel por amor. Devemos ter um conhecimento pessoal, viver a fé não como ideia, mas como relação viva e transformadora com Cristo. E que assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.